Fala meus queridos invictos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e hoje eu vou falar um pouco sobre perfil de investimento. Quando a gente constrói uma carteira de investimento, é muito comum que o iniciante se sinta tentado a copiar carteiras de outras pessoas ou ficar muito preso na renda fixa, né? A pessoa não sabe diversificar, ela não sabe analisar ativos, então ela fica lá presa numa conta remunerada, no tesouro direto e não sabe como avançar para a próxima etapa. Por outro lado, investidores tão inexperientes quanto entram direto na renda variável e começam a comprar ativos de risco sem ter noção da volatilidade e do risco que aquela carteira pode correr no médio e curto prazo. Acontece que todo investidor profissional baseia a sua estratégia de alocação de ativos, ou seja, das diferenças entre as classes de ativos, partindo do seu perfil de investidor. Então, para que você consiga fazer melhores investimentos daqui para frente, vamos pro vídeo. A primeira coisa é que vale lembrar que perfil de investimento não está ligado a risco da carteira. Existem carteiras expostas em renda variável, que se enquadraria no perfil de arrojado, por exemplo, que são carteiras muito mais seguras do que um investidor moderado que não sabe controlar essa carteira. A gestão de risco ela vai partir do princípio do teu perfil de investimento e mais a tua estratégia dentro desse perfil, que a gente vai trabalhar um pouco ao falar de cada um deles. E o primeiro perfil que eu quero falar, e que é o que a maioria dos investidores começa, é o perfil conservador. E diferente do que a maioria dos iniciantes fazem, uma carteira conservadora não é uma carteira 100% de renda fixa. A estratégia de um perfil conservador é minimizar os riscos das suas aplicações, podendo ter investimentos para curto, médio e longo prazo. Geralmente é o perfil da pessoa que não quer acompanhar o mercado constantemente e que gosta de investimentos mais básicos e rentáveis. O ideal de alocação para um perfil conservador é entre 60% a 75% em renda fixa e o resto em renda variável. Mas vale a pena comentar que essa parcela de renda fixa não é só Tesouro Selic, não é só conta remunerada. Existem várias opções de renda fixa para diversificar nessa carteira. Como eu falei, o perfil conservador normalmente ele vai querer ter opções para curto, médio e longo prazo e ele vai querer tirar a maior rentabilidade entre elas. Então vale a pena você separar parte para a estratégia de longo prazo com Tesouro IPCA, por exemplo, onde você sempre vai se blindar com a inflação. Tesouro Selic, onde, claro, vai ter aquela oscilação de preço, e Tesouro Pré-fixado para objetivos de curto e médio prazo, onde você precisa saber exatamente o valor nominal que você vai receber no fim da aplicação. Além disso, o investidor de renda fixa com perfil conservador pode utilizar de marcação a mercado para fazer os seus investimentos. Marcação a mercado ele é um pouco mais complicado, certo? Não é um iniciante que vai conseguir fazer as operações, mas é basicamente você comprar um título de renda fixa num preço e vender por outro quando essa taxa de juros cai. Esse tipo de operação você consegue fazer com investimentos pré-fixados e com investimentos híbridos, como por exemplo o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Mas vai muito mais além, esses investimentos podem incluir letras de câmbio do agronegócio, letras de câmbio imobiliárias, que são a LCI e o LCA, que são isentos de imposto de renda, e ainda debêntures, que são títulos de renda fixa emitidos por empresas que geralmente pagam acima da Selic. E na parte de renda variável, você pode colocar investimentos de menos risco, que vão estar protegidos principalmente por essa porcentagem ser menor. Você pode investir em fundos multimercado com participação em dólar, você pode investir em fundos imobiliários que pagam dividendos todos os meses e possuem menos volatilidade que as ações, ou até em ações de setores estratégicos que também distribuem dividendos, como por exemplo o setor elétrico e bancário. Mais investimentos que passam longe de um perfil conservador são, por exemplo, criptomoedas que têm alta volatilidade, mesmo tendo alto poder de valorização. Uma carteira conservadora não compõe esse tipo de ativo, assim como ações muito voláteis, geralmente com valor de mercado pequeno, com alto potencial de valorização. Então o conservador ele caminha longe, mas caminha devagar. O outro tipo de perfil de investidor é o perfil moderado. O perfil moderado ele vai tentar equilibrar 50% em renda fixa, 50% em renda variável. E aí, de novo, a gestão de risco do perfil moderado vai depender dos ativos que compõem essa carteira. Quando eu digo 50% renda fixa, 50% variável, o pessoal acha que na parte variável vai só ações, mas existem ações de níveis e objetivos diferentes. Ações com alto potencial de crescimento, ações estáveis, ações que acompanham a inflação, ações que distribuem dividendos. Então,
Dependendo de como você dividir a carteira dentro dessa categoria que vai influenciar na gestão de risco. Então na renda fixa segue a mesma regra, você pode colocar aí renda fixa pós-fixada, pré-fixada, híbridos, títulos privados, fundos de investimento. E aí na renda variável entra as ações de dividendos, ações de crescimento, fundos imobiliários de tijolo e de papel, outros fundos de investimento multimercado, investimentos em ações americanas e dependendo da gestão de risco a pessoa pode sim incluir uma parcela em criptomoedas. O segredo para gerir esse tipo de carteira é contar com ciclos de mercado para comprar renda fixa nos melhores momentos que sejam mais seguros e mais rentáveis e também investir e ter esse impulsionamento da renda variável com altos ganhos no longo prazo. E por último nós temos o perfil arrojado, normalmente mais próximo dos investidores profissionais. O perfil arrojado é o que tem maior exposição a risco, mas que normalmente também possui os maiores retornos se bem gerido. Uma carteira arrojada normalmente tem mais de 70% em renda variável e só 30% ou até menos em renda fixa. A estratégia de um perfil arrojado é analisar os ativos com maior potencial de valorização, isso podendo ser tanto no curto quanto no longo prazo, podendo investir em categorias de investimento com valorização a longo prazo ou até mesmo em aproveitar os ciclos do mercado para conseguir um retorno mais rápido. A regra da renda fixa segue a mesma coisa para ele também, mas normalmente isso é mais comum que tenham títulos aí pós-fixados para servir de caixa para aproveitar justamente as quedas da renda variável e poder fazer uma alocação maior. Já nas opções de renda variável nós temos basicamente todas existentes, ações de dividendos, de crescimento, investimentos no exterior, criptomoedas, fundos imobiliários. Mas o segredo que passa por qualquer um desses perfis de investimento é você saber escolher bem os seus ativos e investir neles com um fundamento, seja através da leitura de momentos do mercado ou de indicadores dessa empresa. Afinal, não existe perfil errado para quem investe certo. E se eu pude te ajudar, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Acompanhe a gente também lá no Instagram e no nosso canal do Telegram com notícias do mercado financeiro todo santo dia. Eu espero ter te ajudado, eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.